estar aqui diante desta câmera de televisão para propagar e transmitir conhecimentos bíblicos que tornem a Bíblia inteligível. Não é minha intenção, e nem eu sou assim, desacralizar a Bíblia através da ciência. Eu não sou um cientista qualquer. Eu, além de biblista, sou padre, sou pastor, celebro missas, prego, dou retiros, viajo. Eu faço o que qualquer sacerdote no campo de batalha faz. Se nós usamos este método aqui, é porque nós julgamos ser o mais atual e, para quem realmente entende, uma maneira nova de se reportar pessoalmente com a palavra de Deus. Bom, esta programação de hoje foi pensada por mim da seguinte maneira: para não nos perdermos, vamos fazer um conjunto, um resumo rápido. Eu dou um exemplo inicial, ou um exemplo até certo ponto banal. Eu posso levar algum turista ao Rio de Janeiro e posso mostrar todos os logradouros públicos de interesse turístico. Andar por avenidas, andar por parques, andar por ruas, andar por praças. Mas isto bastaria? A meu ver, não. Esta seria uma visita chamada diacrônica. Todos os lugares. Mas não tive uma visão de conjunto. Aí pego esse turista e levo ao Corcovado, ou ao Pão de Açúcar. Aqui tudo aquilo que você viu, assim, in loco, está aqui. Você tem uma visão geral e pronta e acabada do Rio de Janeiro. As duas coisas se completam, as duas coisas se complementam. Então, traduzindo para a Bíblia e o ciclo de Abraão, que nós estamos para terminar, eu diria o seguinte: como nasceram essas peças? Essas peças foram nascendo aqui e ali, eram soltas. Havia tradições soltas sobre Abraão e tradições soltas, sobretudo no sul da Palestina, naquele pedaço de terra que chamamos Judéia. A Bíblia, nessas peças, descreve muito o sul da Palestina. Abraão mora em Mambré, que está perto de Hebrom, bem no sul da Palestina. Abraão conhece o sul da Palestina, foi lá, a meu ver, neste sul da Palestina, que nasceram as tradições, as peças soltas a respeito de um personagem riquíssimo, embora, quem sabe, mitológico, não importa, é mensagem de Deus da mesma forma, pode ser até através de uma parábola, se chamarmos a isto aqui, se dermos o nome a isto aqui de parábola, uma grande parábola com um personagem. O importante é que, num determinado momento, bem tardio da sua história, o Israel, na verdade Judá, que voltou do exílio, foi reunindo, atualizando, desmanchando aqui,
corrigindo lá, acrescentando mais embaixo, e foram fazendo um trabalho de junção de peças. Todas elas ricas de tradição e, a meu ver, mais crescidas no sul, mais crescidas na Judéia. E foi para lá exatamente que vieram os exilados de Babilônia, quando, a partir de 539, receberam a liberdade do primeiro rei persa, Ciro. Assim, as peças foram construídas, isto é, as tradições, as pequenas histórias sobre um personagem fascinante e, no final, receberam dos redatores finais a última redação. E é esta que nós temos hoje na Bíblia. Este seria, a meu ver, o primeiro passo para um resumo bem claro das peças soltas primitivamente e que hoje formam o ciclo de Abraão. O senhor nos falando aí sobre esse primeiro ponto do resumo, padre, e eu achei interessante porque o senhor situa o nascimento dessas possíveis peças, que foi em Judá, na Judéia, no sul. Mas todos nós aprendemos em história de Israel que o sul sempre foi menos desenvolvido do que o norte. Economicamente, politicamente, mas não religiosamente. Sim. Religiosamente estavam os dois no mesmo plano, no mesmo pé de igualdade. A minha pergunta, e talvez seja do telespectador, é muito simples. O que levou o sul a escrever? A carência material ou a necessidade de testamentar uma história? Não, eu acho que eu já falei aqui, não me lembro quando, que um povo sem história é um povo sem memória. Você conhece a sua história. Imagine se você tivesse um golpe de Alzheimer aí e esquecesse todo o seu passado. Você não saberia mais nem quem era. É claro que Judá, quando voltou do exílio, precisava reconstruir a sua história. Precisava, por exigência interna. E depois, como os povos vizinhos tinham suas histórias, eles também queriam ter as próprias. E assim foram buscando e foram juntando, amealhando tradições multicoloridas e bem distintas através ou com relação a um Abraão, que chamaram mais tarde o iniciador da sua raça. Não foi um deus, não foi uma cosmogonia, não foi um herói, não foi um semideus, como gregos, como romanos construíram sua pré-história. Foi um camponês, foi um agricultor, foi um pastor, sobretudo, que trouxeram e a respeito de quem construíram essas tradições. O senhor fala o tempo inteiro sobre tradições e aí deixa claro para o telespectador que estas peças foram com muita probabilidade fruto de muitas mãos e ainda mais, de muitas tradições. Tradições. Quando o senhor fala em tradições, o senhor está pensando em quê? Em códigos diferentes, fontes distintas? Eu penso que elas tiveram uma longa pré-história oral, de boca em boca. Como era a situação mais geral
e mais comum na população palestinense. Algumas dessas peças ou tradições poderiam hipoteticamente vir antes do exílio, já existirem em peças distintas antes do exílio, mas foi só após o exílio que se deu o amálgama, isto é, a colocação, a costura literária de uma peça na outra. Quando a gente fala exílio, a gente traz para o centro da nossa conversa dor, sofrimento, humilhação, aumento na carga tributária, falta de liberdade. Estes elementos todos foram fatores centrais para que Judá tomasse consciência de que precisava escrever? Eu não digo que foram os únicos, mas eles foram realmente necessários, porque foi no exílio que foi criada pela primeira vez, e dura até hoje, a figura do judeu. Quem é o verdadeiro judeu? Aquele que imita as características de Abraão. Vamos fazer um intervalo e já respondemos. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. E como terminar? Já que no primeiro bloco o senhor nos orientou acerca de um resumo sobre todo o ciclo de Abraão, eu creio que devemos continuar essa pedagogia temática, mas creio que também o nosso telespectador aguarda aquilo que o senhor concluiu no primeiro bloco. Ao falar do exílio, o senhor falou que também foi no exílio que o judeu pôde reunir em si e viver as suas verdadeiras características. E transmitir. E transmitir, sobretudo, não é? Quais seriam as verdadeiras características? Você sabe, vai enumerando. Ser circuncidado. Então espere. A circuncisão, em primeiro lugar. De onde veio esse rito? Ele é muito obscuro. Provavelmente, nas origens, seria uma espécie de abertura ou entrada para a família. Isto é, para que, uma vez crescido, o jovem pudesse contrair matrimônio facilmente e, sobretudo, ter relações sexuais saudáveis. Foi no exílio que este sinal, antigamente praticado sem muita consciência, se tornou um sinal, digamos, primário da pertença à raça judaica. Interessante, os árabes também costumavam se circuncidar. Portanto, não era algo estritamente israelita, mas se transformou na primeira característica do judeu até os dias de hoje. Isto é o que podemos dizer em poucas palavras. Há estudos aprofundados, mas não é o caso neste programa de descer ao detalhe de tudo. Circuncidados todos ao 8º dia. Interessante. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, mas o espaço lhe deu a oportunidade. Na última guerra, quando 6 milhões de judeus foram para as câmaras de gás, muitos conseguiram fugir em tempo. Outros se converteram ao cristianismo. Naturalmente, talvez não por convicção, mas por oportunidade, ou melhor... Medo também. Diga? Medo. Medo
de ser considerado judeu. O que os alemães faziam, sabe o quê? Era despir aquela pessoa e examinar bem o seu órgão sexual. A fim de ver se a ela fim era de ver circuncidada. se embora mentisse, era um judeu ou não. Se pudessem provar através deste exame a circuncisão, ele era considerado judeu e ia para a câmara de gás. Este era um dos métodos nazistas de conhecer judeus. E mais, eram considerados judeus até a quarta parte do sangue. Se o meu avô tivesse sido judeu, ainda que meu pai não fosse, eu seria. Por descendência Por até descendência. o quarto grau. Exatamente. Bom, mas isso nada tem a ver com a... Segunda característica do puro, a lei do puro e do impuro. Numa sociedade teocrática, a religião entra em tudo. Não é como nós, que temos, por exemplo, a alimentação dessacralizada. Para nós, nada mais os alimentos nada mais são do que higiênicos, bons para a saúde ou prejudiciais à saúde. Mas não é mais questão de religião, de pertença a nada. A alimentação cristã foi dessacralizada e tornada, de certa maneira, não mais religiosa. Na sociedade teocrática era o contrário. Se a nossa foi secularizada, a deles era, até hoje, enormemente distinguível de outros alimentos. A alimentação era separada. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. O leite e os laticínios, derivados de leite, não podiam absolutamente ser misturados com carne ou derivados de carne, até os dias de hoje. Por quê? Porque no Deuteronômio está lá escrito que não se pode matar a vaca cozinhando-a no próprio leite. Tomar o leite da vaca, tudo bem, mas ainda por cima matá-la. Percebe? Em todos os hotéis judaicos tem duas cozinhas. Uma para laticínios, outra para derivados de carne. Não misturam de forma nenhuma. Nas casas dos religiosos, duas geladeiras. E praticamente duas copas também. Pratos onde só se servem laticínios e outros onde só se serve carne, depois de ter derramado todo o sangue, porque nenhuma gota de sangue pode ser engolida. De acordo com a Bíblia, a vida está no sangue. É uma concepção já arcaica, não é? A vida está no sangue e a vida pertence a Deus. E uma outra característica... Mas não é só a alimentação pura e impura. Havia lugares puros, lugares impuros, pessoas puras, pessoas impuras. A mulher, na sua menstruação, era impura. O doente era impuro, geralmente. Dependendo da doença, era considerado impuro e devia se afastar da sociedade. Que mais era considerado impuro? O contato com os defuntos, com mortos ou com cemitérios. Tudo isto era considerado impuro. Agora, o impuro deles não é sinônimo de pecado nosso. O israelita ou judeu que se tornasse impuro deveria se submeter a certos rituais, a certos lavacros para se purificar. Não é como na nossa vida cristã, que pesa na consciência e tem que buscar um confessor.
ou se confessar. Que mais? Guardar o sábado, o Shabat. Também isto é uma característica do judeu forjado no exílio. As origens do Shabat, antes do exílio, também são um tanto obscuras. E muito se fala sobre isso. Mas com o exílio e o pós-exílio, se tornou uma característica forte do judaísmo. O Shabat começa quando surgem as primeiras estrelas no céu, as 3 primeiras, na noite de sexta-feira, e terminam na noite do sábado, quando as 3 estrelas reaparecem no céu. Hoje eles fazem isso através de cálculos sofisticados, sem precisar estar olhando para o céu, sobretudo se o céu está nublado. Sim. O senhor se recorda de mais alguma característica? Momentaneamente eu não me recordo. Você falou da circuncisão. Sim. Da lei do puro e do impuro. Falou do Shabat. Sim. Você poderia acrescentar o pagamento do dízimo. Devolução do dízimo. O pagamento do dízimo também se tornou uma característica forte do judeu. Não sobre tudo, mas sobre alguns produtos agrícolas, numa sociedade eminentemente agrícola de então. Quando essas características foram alimentadas... Não, tem mais outra ainda. Tem mais? Então, tem, por favor, vamos tem lá. mais. Os casamentos. O judeu só se casa com judia. Nossa Senhora! Só. E como resolveu o problema de Samaria, que foi colonizada por assírios? Os samaritanos eram considerados fora dos judeus. Eles não eram bem vistos pelos judeus. De forma nenhuma, eram considerados hereges. Mas o senhor acredita que nenhum judeu, por ocasião do exílio, não casou com uma babilônica ou um babilônico? Como nós vamos saber tudo isto? Uma outra excepcionalidade deve ter havido. Mas, depois do exílio, sobretudo com Esdras e Neemias, que fecharam terrivelmente as portas, que tornaram o judaísmo estreito, as relações matrimoniais só podiam ser feitas entre judeus. O judaísmo é uma semente santa que não pode ser misturada, não pode ter o sangue misturado com outros. E vivendo todas essas características, eles poderiam retroprojetá-las num personagem antiquíssimo, chamado Abraão. Podiam, e de fato fizeram. Pelo menos a circuncisão. Não é? Nós temos que encerrar o nosso programa, nosso tempo está esgotado. Como sempre, muito agradecidos pela audiência, pela presença e pelo bem que o programa pode fazer a cada um, e nos veremos na próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus. A você e a sua família, um abençoado domingo. Deus os abençoe.